é bom receber você aqui na minha sala, hoje para iniciarmos algumas informações, alguns detalhes que nem sempre são tão óbvios, nem sempre são tão perceptíveis, mas que podem ajudar você a elaborar um belíssimo texto. Hoje nós vamos tratar da referenciação. É com a referenciação que você vai mostrar o que você pensa a respeito desse tema. A referenciação diz respeito à maneira como você fala desse tema, como você apresenta o tema e retoma esse tema. Referenciação. Pessoas, coisas, lugares e fatos são apresentados e depois retomados à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos, sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos, além de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas. Observe que nem sempre é muito fácil você decifrar o que as coisas significam no texto. Este slide mostra para você uma maneira mais simples de entender aquilo que eu acabei de te mostrar. O que é a referenciação? Em outras palavras, é uma atividade que você usa para construir referentes ou objetos de discurso. O que isso significa? Você vai escrever sobre pessoas, temas, fatos, lugares, coisas, usando para isso os recursos linguísticos, a gramática e o vocabulário, que são chamados de expressões referenciais. É isso. Você vai escrever sobre um tema utilizando os elementos que a língua portuguesa te dá como recurso. Agora, isso não depende só do conhecimento desses mecanismos, não é? Do vocabulário e da gramática, que é uma coisa que todo mundo estuda até o 3º ano, no processo de formação e às vezes no cursinho. Mas você tem que aliar isso aí também ao seu repertório sociocultural, os conhecimentos, as crenças, os valores, as atitudes, ou seja, a sua visão de mundo, adquirido nas experiências socioculturais. O que é isso? Na sua vivência, seu processo de formação, tá certo? Então são esses dois elementos que montam o processo de referenciação, só isso. Então, o que eu vou fazer agora é mostrar a você como você pode entender todos esses elementos de maneira simples, fácil, tranquila, mostrando em primeiro lugar todos os recursos que você tem para fazer a referenciação. Vão aqui então os recursos referenciais, os recursos para você fazer o processo de referenciação. Então você tem várias maneiras de falar alguma coisa a respeito de um tema e retomar essas coisas que você está falando durante o processo de desenvolvimento do texto. Você pode usar, por exemplo, para se referir a alguma coisa, o nome próprio, comum ou titulado. Então, João, Tânia, a ONU, o Brasil, a Europa, o rei Dom João VI, o ministro Carlos Pimenta, a secretária Vânia Dias, a presidenta Carlota, a corrupção, a inflação, o sistema financeiro, etc. Você também pode se referir às coisas e às pessoas pela antonomásia, perífrase, que é a mesma coisa, ou os apelidos, né? Apelidos é da linguagem informal. O rei do futebol, a terra da garoa, a cidade maravilhosa, a cidade eterna, a cidade luz, o açougueiro de Lyon, né? O Klaus Barbie, um assassino nazista, Sampa, Judas, amigos do alheio, que são os ladrões, picolé de chuchu, etc. E a grande série de pronomes, né? Os pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, os de tratamento, sua excelência, sua majestade, vossa excelência, vossa majestade, seu, sua, ele, delas, que, quem, qual, os quais, as quais, algum, todos, os demonstrativos, né? Este, esta, esse, essas, etc. E todos os indefinidos também, né? Como todo, todas, qualquer, quaisquer, etc. Outros recursos.
Advérbios, aqui, ali, lá, então. Os artigos, o, a, os, as, uma, uns, umas. Sinônimos, não? Conquistador, você pode usar o herói, o vencedor, o dominador. Antônimos, né, que são os contrários. Conquistador é perdedor, vencido, dominado. As metonímias, veja, a Coca-Cola, que é a marca pelo produto. A desgraça, a destruição, que são a causa pela consequência. Olhos, pernas, que são a parte pelo todo. Os coletivos, não é? Cardume, fauna, flora. E você tem também os hiperônimos. O que são hiperônimos? São esses concentradores que você vê aí de espécies. Por exemplo, peixe é um hiperônimo que tem atum, salmão, lambari, tilápia, sardinha, todos os peixes que você pode imaginar. Assim como flor, que é um hiperônimo que resulta aí em rosa, margarida, gerânio, cravo, etc. Hiperônimo é o concentrador e hipônimo é o que está dentro dele. Ou seja, se peixe é um hiperônimo, atum, salmão, lambari, tilápia, etc. são hipônimos. Os sobrenomes também você pode usar para se referir, não é, às pessoas. O Silva, os Silvas, o Ramos, os Ramos. As citações, não é? Que é de gente que já ficou famosa por elas. Ser ou não ser, eis a questão, do Shakespeare. Só sei que nada sei, né? Do Sócrates. E expressões idiomáticas que geralmente são da linguagem informal. Queimar as pestanas, matar 2 coelhos com uma só cajadada, jogar verde para colher maduro e etc. Vamos agora sofisticar um pouquinho e te mostrar outros recursos. Então você tem também os pseudônimos e os heterônimos. O que quer dizer isso? São nomes adotados. Então, por exemplo, Julinho da Adelaide foi adotado pelo Chico Buarque na época da repressão, Susana Flegg pelo Nelson Rodrigues, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, que são os heterônimos do Fernando Pessoa, o George Orwell, que você conhece por 1984 e a Revolução dos Bichos, né, que o nome dele era Eric Arthur Blair, o Lewis Carroll, que o nome dele era Charles Ludwig Dodgson, e o Sting, cantor e compositor, que o nome dele é Gordon Matthew Thomas Sumner. Expressões metafóricas e eufemismos. O tempo voa, um coração de pedra, um ombro amigo, palavras são afiadas. E o que é um eufemismo? A suavização daquilo que pode ser ou parecer ofensivo. A indesejada da gente, que é a morte, passar desta para melhor, faltar com a verdade, enriquecer por meios ilícitos, que é roubar, e etc. Que são as expressões resumitivas. Resumir aqui quer dizer voltar ao que já foi dito. Para resumir, resumindo, conforme o anteriormente mencionado, como resultado, assim, percebe? E o que são as chamadas expressões metadiscursivas? Está aí o outro segredo para você. São aquelas que organizam o seu texto, colocando uma certa ordem nele. Em seguida, finalmente, por outro lado, deve-se notar que, é válido lembrar que, merece atenção, antes que, depois que, quer dizer, em outras palavras. Perceberam? Não é uma coisa do outro mundo, não é? Mas o que nós vamos ver agora são exemplos práticos dessa aplicação dos recursos utilizando a catáfora e a anáfora. Esses 2 nomes pomposos que estão aí, catáfora e anáfora, nada mais são do que a maneira de utilizar os recursos linguísticos quando você faz a referenciação. Na catáfora, você introduz os referentes, os chamados objetos discursivos, mas você não diz exatamente o que são, você cria um suspense. Então, por exemplo, 2 coisas preocupam mais os brasileiros, segundo uma pesquisa recente: o desemprego e a criminalidade. Observe que você criou um pequeno suspense e você disse dessas 2 coisas, mas não falou quais eram, você só falou depois. Esse é o processo catafórico de apresentação. Já a anáfora, ela é um pouquinho mais complicada porque ela tem muito mais aplicação, porque é a utilização desses recursos para você retomar aquilo que você já falou, para evitar repetições, manter a coesão textual.
Ou seja, nada mais, nada menos estamos falando aqui do que quando falamos, apresentamos e retomamos aquilo que falamos e tal. Só que na anáfora você recupera algo que você já citou. Por exemplo, Mariana comprou alguns livros, mas não os leu imediatamente. Ela preferiu deixar isso para o final de semana. Ou seja, ela não os leu, quer dizer, os livros, não é? Ela preferiu deixar isso, quer dizer, ela deixou para lá a leitura, isso, né? E ela é a Mariana. Então observe que você, para fazer uma anáfora e utilizar muitos daqueles recursos referenciais, você tem que citar primeiro o objeto discursivo ou o tema de que você está falando. Está aí o processo de referenciação na prática. Você tem duas personagens aí, Melquíades, que é um cigano, e o José Arcádio Buendia, que é o patrono dos Buendias, né, da família que fica lá 100 anos em Macondo e tal. Observe, ele cita o Melquíades no início e depois, todas as outras vezes que ele voltar ao Melquíades, ele não repete o nome. Veja, está aí, ó, nas suas primeiras viagens do Melquíades, não é? Ele parecia ter a mesma idade, você tem aí uma elipse, ó, antes do verbo. Depois você tem uma substituição por o cigano, né, que é um nome comum. Depois você tem o suas, um possessivo ainda, suas viagens para o Melquíades. E ele mesmo contou, ele, o Melquíades, né, a morte o seguia o Melquíades, por toda parte, farejando-lhe as calças, ou seja, as calças dele, né? Mas sem se decidir a dar o bote final. Ele, Melquíades, era um fugitivo de quantas pragas e catástrofes haviam flagelado o gênero humano. Por outro lado, você tem o José Arcádio Buendia, em verde aí, né? Então você tem a primeira referência a ele, depois você tem o este quem? O José Arcádio, a sua força, a força do Arcádio, não é? E você vai tendo aí a recuperação dele até você repetir o nome, porque ficou muito longe, não? E aí você tem essa referenciação, ou seja, você tem aí a catáfora, a introdução das personagens e depois uma anáfora recuperando todas as vezes esses dois personagens de maneira diferenciada. Um outro exemplo de um tema mais simples, né, que não a literatura elevadíssima de Garcia Marques, mas um texto comum de jornal, não é? O problema está profundamente enraizado na sociedade brasileira, a desigualdade social, que se manifesta de várias maneiras, desde a disparidade de renda até a falta de acesso a serviços básicos. O fenômeno não é novo, vem sendo estudado e documentado há décadas. Quando se analisam os números, fica evidente o crescimento constante do fosso entre os mais ricos e os mais pobres na linha do tempo. Tal disparidade tem impactos significativos em diversos aspectos da vida dos brasileiros, como a fome, a miséria, o analfabetismo, a falta de perspectivas, a criminalidade e outros. Observe que ele inicia o texto com uma catáfora. Ele diz que esse problema está profundamente enraizado, mas ele não diz o quê. É só depois que ele fala da desigualdade social. E logo em seguida ele diz a qual, esse quê, né? E aí ele vai falar que se manifesta de várias maneiras, e essas maneiras são a disparidade de renda até a falta de acesso a serviços básicos. O fenômeno, que fenômeno? A desigualdade social, percebe? Não há repetição. Não é novo, vem sendo estudado, etc. Quando se analisam os números, fica evidente o quê? O crescimento constante do fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Tal disparidade, que disparidade? Esse crescimento constante, né? Tem impactos significativos. Que impactos? A fome, a miséria, o analfabetismo, a falta de perspectiva, a criminalidade, etc. Percebe? Isso é uma anáfora muito bem elaborada. Está aqui um último exemplo de referenciação, mas desta vez destacando o papel importante dos advérbios, não é? Veja, no primeiro semestre desse ano, está aí uma localização temporal,
A economia dos países do bloco BRIC cresceram moderadamente. Veja que isso é uma intensidade, né? Um modo. Após a pandemia, aí uma localização temporal também. Os investimentos aumentaram significativamente, aí aumentaram muito. Né? Os governos imediatamente implementaram medidas fiscais rigorosas para conter os gastos públicos e controlar de forma segura os preços com o intuito de estabilizar as contas no longo prazo. Ou seja, os advérbios desempenham aqui um papel fundamental porque mostram a intensidade do crescimento econômico, o aumento dos investimentos, a surpresa em relação à alta inflação e a severidade das medidas fiscais admitidas. Então, gostaram? Lembre-se de que a prática leva à perfeição. Utilize esses modelos, pratique e você vai chegar lá sem dúvida nenhuma. Não deixe de consultar aqui na descrição deste vídeo todo o material que eu coloco aí para você, em termos de prática, de exercícios, em termos de exemplos. E claro, se você está gostando do que está vendo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, ok? Tchau!
Observe este belíssimo texto do Gabriel Garcia Marques, no livro 100 Anos de Solidão. Por essa época, Melquíades tinha envelhecido com uma rapidez assombrosa. Nas suas primeiras viagens parecia ter a mesma idade de José Arcádio Buendia. Mas enquanto este conservava sua força descomunal, que lhe permitia derrubar um cavalo agarrando-o pelas orelhas, o cigano parecia estragado por um mal tenaz. Era, na realidade, o resultado de muitas estranhas doenças contraídas nas suas incontáveis viagens ao redor do mundo. Conforme ele mesmo contou a José Arcádio Buendia, enquanto o ajudava a montar o laboratório, a morte o seguia por todas as partes, farejando-lhe as calças, mas sem se decidir a dar o bote final. Era um fugitivo de quantas pragas e catástrofes haviam flagelado o gênero humano.